Após denúncia do Conselho Regional de Medicina, o Ministério Público Estadual abriu inquérito civil para investigar a falta de médicos no pronto-socorro de Cuiabá. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o promotor de justiça Alexandre Guedes. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Vânia, Lúcio. Promotor. Boa tarde, telespectadores. Promotor, aí só para que o telespectador se situe melhor, né? Não é a notícia que é repetida, é o problema que nunca se resolve, essa falta de profissionais. Realmente é um problema muito sério. Você faz concurso, mas nunca é suficiente, profissionais se demitem, então realmente sempre falta profissionais. Agora, a gente também tem que lembrar o seguinte, o pronto-socorro, ele vive superlotado, com gente nos corredores. Então, ainda que você tenha uma equipe dimensionada para o tamanho do pronto-socorro, se você lota ele, é óbvio que sempre vai faltar algum tipo de profissional. Tem que ter um planejamento, justamente por uma situação dessa, como o Lúcio lembra, tem que sempre demissão. Então, é importante que haja uma equipe, inclusive para cobrir a outra se acontecer algum problema. Exatamente. Você tem, claro, você tem porque esses problemas do profissional que fica doente, você tem tudo isso. Agora, realmente, o problema do pronto-socorro é o seguinte, ele vive superlotado, é uma estrutura antiga, Cuiabá explodiu, tem que cuidar de Várzea Grande também, né? Porque convenhamos, o pronto-socorro municipal de Várzea Grande, ele não atende minimamente a demanda de Várzea Grande. Antigamente, eu tinha que 1/3 das pessoas que são atendidas pelo pronto-socorro de Cuiabá são de Várzea Grande, né? Fora as outras pessoas que vêm do interior. Então, você tem realmente uma demanda muito alta, e a equipe dimensionada não dá conta. Então, você precisa aumentar a equipe, mas também você precisa aumentar o serviço. Isso é indiscutível. Promotor, e o problema aí da falta de médicos não é apenas no pronto-socorro, ele ocorre em outras unidades de saúde. Nós temos queixas de falta de médicos em policlínicas, na UPA da Morada do Ouro e também unidades básicas de saúde, o postinho, posto do PSF. Então, nós temos vários inquéritos da promotoria que a gente constata a falta desses profissionais. Agora, na Morada do Ouro já gerou também um inquérito. Por que nas unidades de saúde ainda não? Não, nas unidades de saúde nós temos várias, né? É que não aparece na imprensa, mas nós temos vários inquéritos que tratam, olha, está faltando médico no posto de saúde de Santa Isabel, que é importante porque lá é um dos grandes focos de dengue da cidade. Aí você verifica o que está acontecendo. Você tem bairros aqui do Grande CPA, também tem no Cochipó. Então, você tem várias situações em que, sim, nós temos inquéritos que estamos tratando desse assunto. Promotor, e o prefeito, o secretário de saúde, o Ministério Público estabelece um prazo limite para que eles corrijam esse tipo de situação? Nós temos várias medidas, não apenas da minha promotoria, mas de outras promotorias, né? Por exemplo, a Promotoria do Patrimônio Público fez um TAC com a Prefeitura para fazer o concurso e contratar servidores permanentes, porque tinha muito servidor temporário. Um dos problemas que tem é justamente isso. Você contrata temporariamente e o profissional muitas vezes não fica nem até o fim do contrato. Aí fica faltando gente numa unidade ou num determinado plantão. E nos meus inquéritos eu tenho cuidado disso de várias maneiras. No posto de saúde de Santa Isabel, foi um médico para lá, pelo menos a informação que nós temos. E então nós estamos cuidando dessa situação, porque cada caso é literalmente um caso. Agora, no pronto-socorro, o problema é mais agudo. Bom, além dessa questão de pessoal, tem a estrutura também. Depois de 3 anos, a UPA do Pascoal Ramos ficou pronta, foi inaugurada, mas não vai começar a funcionar agora, só ficou para o mês que vem. Essa demora do início de operacionalizar também preocupa, né? Porque até a ala pediátrica do pronto-socorro não funcionou logo em seguida da inauguração. Sim, a Prefeitura sempre diz que precisa de um tempo de adaptação, que a gente compreende. Mas a minha preocupação é o seguinte, a UPA não tem os mesmos serviços da Policlínica, porque lá no Pascoal Ramos tinha a Policlínica do Pascoal Ramos. Policlínica, além de cuidar de urgência e emergência, cuida de uma especialidade. Cardiologia, saúde mental, ginecologista, uma série A UPA não, a UPA é só para urgência e emergência mesmo. Então não tem os médicos dessas especialidades. É o que aconteceu, por exemplo, na Morada do Ouro e no Grande CPA. Fechou-se a Policlínica do CPA, que tinha equipe de saúde mental, que tinha várias especialidades, e abriu-se a UPA. E a UPA, então, não substituiu tudo que a Policlínica fazia. Então, um dos grandes desafios nossos é justamente isso, é assegurar que os serviços que existiam antes não vão ser interrompidos por causa da UPA. Por exemplo,
A região do Grande CPA, que são 150 mil pessoas, não tem uma equipe de saúde mental. As pessoas têm que ir para a Policlínica do Planalto, onde está a equipe de saúde mental. Então, isso é um desafio que a gente tem enfrentado. Promotor, e aqueles casos que vão parar na justiça porque a pessoa não tem dinheiro para comprar o medicamento ou não tem recursos para fazer a cirurgia, essa situação aí melhorou um pouco ou continua grave como sempre foi? Olha, no que se refere a medicamentos da rede estadual, a gente não tem recebido muitas queixas nos últimos tempos. Quer dizer, houve uma diminuição, pelo menos, no que está chegando na promotoria. Pode até não ser, mas a promotoria é sempre um bom termômetro, né? Então, aparentemente, melhorou um pouco o abastecimento da farmácia de alto custo do Estado. Na farmácia do município, a gente não recebe muitas queixas. Esporadicamente, sim, mas, na verdade, até que parece que está mais adequado também. Agora, a judicialização da saúde é um problema, justamente se refere nessas especialidades que eu falei. Se a pessoa não tem acesso a uma equipe de saúde mental, se ela não tem acesso a um cardiologista, vai efetivamente gerar ações judiciais. Semana passada, nós assinamos um termo, o Ministério Público, o Governo do Estado, a Prefeitura, o Tribunal de Justiça, para justamente o quê? Tentar administrar essas filas, diminuir essas filas e, consequentemente, diminuir a judicialização da saúde. Como que isso vai ser feito? Era até um questionamento. O termo de cooperação juntou todos, vai ter uma Câmara especial para tratar, para discutir os pedidos, o que vai ser feito? A Câmara vai ser numa outro termo de colaboração que a gente ainda está fazendo. Esse é para quê? É um termo de colaboração, ele vai permitir o quê? Que a gente faça vários protocolos para cada especialidade. Ortopedia, neurologia, vai começar com oftalmologia, porque hoje as maiores filas, por incrível que pareça, são de oftalmologia, não é nem ortopedia. Ortopedia com São Benedito, aparentemente houve uma boa queda da fila, né? Mas o oftalmologia que está um dos problemas, neurologia, outro problema, cardiologia, outro problema. Então, o que vai acontecer com esses protocolos? Eles vão, assim, em termos muito simples, vai haver um grande mutirão de consultas, cirurgias e exames ao longo de mais ou menos 1 ano e meio, para tentar o quê? Diminuir essa fila, porque a fila não acaba, todo dia tem gente. Para diminuir essa fila, para diminuir o tempo de espera do paciente. E esperar que no final desse ano e meio, mais ou menos, já se tenha o quê? Um quadro de qual que é a efetiva demanda da população para isso. Aí volta ao normal e vão ser contratados serviços para não voltar a ter novas filas. E existe também uma reclamação muito grande de decisões judiciais que não são cumpridas, não é, promotor? Existe sim, isso mesmo. Muitas vezes o poder público, tanto do Estado quanto do município, ele é lento para resolver isso, né? Até porque muitas vezes se pede coisas, porque o Estado e o município, eles não têm serviços próprios. Você vai mandar fazer uma cirurgia de cardiológica, não tem hospital público que faça isso. Então você tem que contratar de alguém privado. E essa contratação acaba levando tempo. Muitas vezes se pede dinheiro que não está previsto no protocolo. Então, esses são os problemas que muitas vezes fazem com que a liminar demore a ser cumprida. Além, claro, da própria burocracia do poder público. Então, a ideia desse termo de colaboração é justamente esse. Você aplanar essa burocracia para ver se você consegue atender mais rapidamente a população. Promotor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a gentileza de vocês. Nós estamos sempre disponíveis no Ministério Público para prestar esclarecimentos à mídia e à população. Muito obrigado. Muito obrigada, promotor.